Por que os demônios pediram a Jesus os porcos? O primeiro confronto entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações, conforme narrado em Mateus 4, versículos 1 a 11. Ele continua invadindo e dominando dois dos principais bastiões de Satanás: o domínio do mundo espiritual ao exercer autoridade sobre os demônios em Mateus 8, versículos 28 a 34, e o domínio sobre a doença ao curar um paralítico em Mateus 9, versículos 1 a 8. Após a tempestade se acalmar milagrosamente, Jesus e seus discípulos continuam sua jornada pelo mar da Galileia. O próximo incidente se concentra exclusivamente em Jesus, sem mencionar os discípulos, como em Mateus 8, versículos 28 a 34. Ao chegar ao outro lado, na região dos Gerazenos, Jesus encontra dois homens possuídos por demônios que vinham das tumbas. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles gritaram: "O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo designado?" A certa distância, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsas, envia-nos para a manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram, entraram nos porcos e toda a manada precipitou-se morro abaixo para o lago e se afogou nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, incluindo sobre os homens endemoniados. Então toda a cidade foi ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, pediram que se retirasse de sua região. Mateus dirige ainda mais nossa atenção para Jesus ao responder à pergunta exasperada: "Que tipo de homem é este?" O grupo chega à outra margem na região dos Gerazenos. Jesus agora está na Decápole, um território predominantemente gentio, o que explica a presença dos porcos, um animal considerado impuro pelos judeus. Quando Jesus chega à região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios que vinham das tumbas o encontram, como relatado em Marcos 5, versículos 1 a 20 e Lucas 8, versículos 26 a 39. Em Marcos 5, versículos 1 a 20, eles chegam à outra margem do mar na região dos Gerazenos, e um homem possuído por um espírito imundo encontra Jesus saindo das tumbas. Este homem vivia nas tumbas e ninguém conseguia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Ele era frequentemente amarrado com correntes e grilhões, mas os quebrava e despedaçava. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Noite e dia, ele gritava entre as tumbas e nas montanhas, auto-lesionando-o com pedras. Ao ver Jesus de longe, ele correu e se prostrou diante dele, gritando: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro por Deus que não me atormentes." Pois Jesus estava ordenando ao espírito imundo: "Saia deste homem." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E ele implorou insistentemente para que não os mandasse sair daquela região. Havia uma grande manada de porcos pastando na encosta. Os demônios pediram a Jesus: "Envia-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de aproximadamente 2.000 porcos desceu precipitadamente a encosta em direção ao mar e se afogou. Os cuidadores dos porcos fugiram e contaram o que aconteceu na cidade e no campo. As pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustadas. Aqueles que testemunharam tudo contaram aos outros o que aconteceu com o homem endemoniado e com os porcos, e começaram a pedir a Jesus que se afastasse da região. Quando Jesus entrou no barco, o homem que tinha sido possuído pelos demônios pediu que ele ficasse com ele, mas Jesus não permitiu, dizendo-lhe: "Volte para casa, para a sua família, e conte o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." O homem partiu e começou a proclamar na Decápole o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão seguiam Jesus. A situação era perigosa, pois os dois homens eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles eram conhecidos e temidos pelo público em geral.
Os demônios, assim como Satanás, reconheceram rapidamente o estatuto de Jesus como Filho de Deus, como é narrado em Mateus 4, versículos 3 a 6. Este é um título que os discípulos eventualmente usarão quando desenvolverem uma melhor compreensão de sua singularidade, como aquele a quem o Pai revelou ser seu Filho amado, conforme Mateus 16, versículo 16, Mateus 14, versículo 33, Mateus 3, versículo 17 e Mateus 17, versículo 5. Mas, vindo dos demônios, o uso do título anuncia seu reconhecimento de que outro bastião de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadido e dominado. Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27, pois sabem quem é Jesus. No entanto, apesar desse entendimento, continuam sendo demônios conhecer a Jesus, mas odiá-lo é demoníaco. A pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser tanto dura quanto gentil, dependendo do contexto. Em Marcos 1, versículo 24, é apresentada de maneira odiosa e com medo. O título Filho de Deus provavelmente deve ser entendido em seu sentido mais rico. Os demônios reconhecem Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente, como em Judas 6. Ao fazerem a pergunta, reconhecem que Jesus é aquele que realizará esse dever judicial no tempo designado, confirmando assim o significado completo de Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitando a atividade deles antes do tempo definido indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses demônios parecem estar bem conscientes de um tempo predeterminado para o julgamento das tropas de Satanás. "O que queres conosco, Filho de Deus?" gritam. "Vieste aqui para nos atormentar antes da hora?" Isso pré-anuncia a chegada do reino, assim como a invasão e conquista dos bastiões de Satanás. Apesar do fato de que a hora do julgamento final espera o retorno de Jesus em glória, como em Mateus 4, versículo 1 a 7 e Mateus 12, versículos 28 a 34, os demônios imploram a Jesus que aceite sua proposta, o que ele faz. Após receber permissão de Jesus, os demônios abandonam os homens e entram na manada de porcos. Quando os demônios entraram na manada, os porcos enlouqueceram e se atiraram de um penhasco para o mar da Galileia. Ironicamente, a tentativa dos demônios de evitar o castigo eterno levou à destruição de seus hospedeiros terrenos. Jesus não tinha razão para não aceitar sua proposta, pois isso serviu aos seus objetivos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos demônios. Segundo, os porcos eram criaturas impuras de acordo com a tradição judaica, portanto, um emblema adequado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar a proposta deles não alterava o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou sua proposta, pois os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho de Jesus por ele. Mais importante ainda, Jesus não estava cometendo pecado ao aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se Jesus cedesse às demandas de Satanás, seria levado à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu a Satanás com as Escrituras e recusou-se a ceder às suas demandas. Esta é a principal distinção entre os dois casos. A petição dos demônios em Mateus 8 não levou Jesus a pecar, enquanto as demandas de Satanás sobre Jesus estavam destinadas a levá-lo ao pecado. Os demônios imploram para serem enviados a uma manada de porcos próxima, o que não seria uma ideia desagradável para os judeus, que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus advertiu aos seus discípulos para não lançarem pérolas aos porcos, como em Mateus 7, versículo 6. Segundo Pedro, os falsos mestres são pessoas que voltarão à sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2, versículo 22. No entanto, como a margem leste do mar da Galileia é uma área gentia, essa não era uma manada selvagem, mas porcos sendo criados para o mercado. Seus proprietários ficariam arrasados se perdessem essa enorme manada, que Marcos estima em cerca de 2.000, conforme Marcos 5, versículo 13.
O pedido dos demônios para entrar nos porcos tem um propósito adicionalmente mortal. Os demônios são conhecidos por infligir dano e agonia à criação de Deus e fazem todo o possível para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão do bastião de Satanás, como em Mateus 17, versículos 14 a 20. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedirem a Jesus que se retire, como em Mateus 8, versículo 34. Esta resposta é um triste comentário sobre a perversão de seus valores, pois se esperaria que se alegrassem com uma vitória sobre os demônios de Satanás. No entanto, como afirma um comentarista ao longo dos séculos, o mundo rejeitou a Jesus porque prefere os porcos. Jesus não destrói os demônios. Em vez disso, permite que o mal siga seu curso neste mundo até o dia em que tudo será corrigido. O desfecho do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem geraseno endemoniado implorou para se unir a Jesus. No entanto, Jesus o instruiu a voltar para casa e contar à sua família e amigos quanto Deus fez por ele, como em Lucas 8, versículos 38 a 39 e Marcos 5, versículos 18 a 19. Ao ver os discípulos com Jesus, o ex-endemoniado deseja ser como eles, mas Jesus o envia de volta para sua terra natal para testificar. Em certo sentido, os 12 seriam pescadores de homens, mas entre seu próprio povo, aquele gentio agora seguidor de Jesus seria um pescador de homens. No entanto, à luz dos versículos 33 e 34, a perda da manada se torna um meio para expor os verdadeiros valores das pessoas da área. Preferem porcos a pessoas e cerdos ao Salvador, como em Mateus 8, versículo 34. Este versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabara de expulsar demônios de 2 homens e enviou os espíritos malignos para uma manada de porcos que se precipitou em direção a um precipício e para o mar, onde se afogaram. Quando os pastores contaram o que aconteceu aos habitantes da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. Qual era o principal problema deles? Era a possível queda na economia e a perda de negócios. Estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando viram Jesus se aproximando da cidade, pediram que ele se retirasse. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Nos acostumamos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus removendo-o, especialmente se isso significar a perda de prazeres percebidos ou renda. Mas se apegar ao pecado é uma das coisas mais tóxicas que podemos fazer. O final desta história é significativo em seu total significado. Mostra mais uma vez que o ministério de Jesus não se restringe aos judeus, mas prefigura a missão aos gentios. Também mostra que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse sentido, confirma que os opositores em Mateus não são escolhidos com base na raça, mas de acordo com sua resposta a Jesus. A reflexão sobre nossa propensão ao pecado e a resistência a permitir que Deus o remova, especialmente se isso implicar a perda de prazeres ou renda, está profundamente fundamentada nas Escrituras. A Bíblia frequentemente aborda o conflito entre os desejos terrenos e a obediência a Deus. Em Mateus 6, versículos 19 a 24, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a 2 senhores, enfatizando que não podemos servir tanto a Deus quanto às riquezas. Este ensinamento destaca a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca por ganhos materiais podem nos afastar de Deus. A história dos Gadarenos, onde os habitantes preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente escolhem interesses mundanos em detrimento do que é espiritualmente correto. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados mediante a renovação de suas mentes para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé. O ministério de Jesus, que se estende aos gentios, é um tema central no Novo Testamento. Efésios 2, versículos 11 a 18 discute como Cristo eliminou a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa de salvação reflete a universalidade do amor
e da misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não se baseia em etnia ou origem cultural, mas na do coração para responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que o Evangelho se estende além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos dos Apóstolos 10, por exemplo, Pedro tem uma visão que o leva a compreender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é inclusiva, chamando todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e voltarem para Deus. Portanto, o episódio dos Gadarenos e as lições posteriores destacam um princípio-chave do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, e o verdadeiro obstáculo é a reticência humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Essa verdade desafia os seguidores de Cristo a examinarem suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Em conclusão, devemos sempre buscar estar na presença de Deus. Comente abaixo sua opinião e lembre-se de se inscrever no nosso canal. Agora uma coisa é certa. Todos nós um dia já nos perguntamos de onde veio Deus. Para você entender isso, assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Que Deus te abençoe, amém.